estamos chegando e que nossa vida seja impactada nesses dias. Aqueles que vão ouvir e ver aquilo que nós vamos sentir nesses dias, que eles possam receber o que estamos recebendo neste momento, o toque da tua presença. Bendito seja o teu nome, pelo privilégio, pela honra. I want to introduce to you Eu quero apresentar a vocês a wonderful man of God um maravilhoso homem de Deus who was with us a number of years ago when we brought a group here. e que está aqui conosco com esse grande grupo. He was with us a few years ago, Ele já esteve com a gente há alguns anos atrás, and he remembers our group from Canada. com um grupo do Canadá. And we've heard great things about him for friends. You know Pastor Israel in Ashdod. E nós vivemos grandes coisas com o pastor de Israel. His name is from Ashdod, the city. O nome da cidade é Ashdod. And he introduced us to this wonderful man of God. E eu quero apresentar a vocês esse homem de Deus. And so thank you, Pastor Salim, and your precious wife. Obrigado, pastor e esposa. This man of God is from the city of Nazareth. Esse homem de Deus, ele é aqui da cidade de Nazaré. The church is called the Church of Jesus the King Church. yes, Essa, the home of Jesus the King Church. essa igreja ela é chamada a Casa de Jesus, O Rei Jesus. a Casa do Rei Jesus. Outra coisa. Outra coisa, He is the King. o Rei Jesus. May I call Daniel? We have E eu another quero chamar interpreter. o Daniel, que vai interpretar Thank o you pastor. so much, Marcia. Amém. Pastor, come Thank over. And your wife, please, come and introduce her as well. God bless you. You're welcome. Thank you for being here. On behalf of the group here, Em nome do grupo aqui, Pastor Denard, Pastor do pastor Romaldo, Denard, do and all pastor of the Ronaldo, pastors here todos from os pastores Brazil, aqui do Brasil, they welcome you with love. Thank you eles very recebem much. com amor. Thank you very much. Muito obrigado, muito obrigado. So it's honor and privilege to be with you. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. I'm very happy that today coming with my government. Eu estou muito feliz de estar aqui com a minha primeira dama, You know, my wife Nisreen. a minha esposa, né, nesse stream. I'm married to one wife, Eu sou casado com ela somente. and that's more than enough. E isso já é mais do que o suficiente. Two sons, Tenho 2 filhos. Solomon, like King Solomon. O nome de um é Salomão, como o rei Salomão. He's 22 years Ele old. tem 22 anos de idade. And Nardine, E tenho também a Nardine, she's 17 years old. que tem 17 anos. Nardine means the perfume that Miriam broke on the legs of Jesus. Ah. Nerdos. Ó, o nome dela é como se fosse, nossa tradução seria como se fosse nardo, o perfume que foi derramado aos pés de Jesus. I'm very happy to be with you. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. And I just want to tell a little bit about myself. E eu quero começar contando um pouquinho sobre mim. I'm an Arab Israeli pastor. Eu sou um pastor árabe israelense. That when I say Arab, doesn't mean I'm a Muslim converted to Christianity, Quando eu falo árabe não quer dizer que eu sou um muçulmano convertido ao cristianismo. but we are basically Christians. Mas sim, nós somos sim cristãos. Nós somos basicamente cristãos. Because if you read the Bible Porque se você ler a Bíblia, in the book of Acts, no livro de Atos, chapter 2, capítulo 2, there were Arab worshipping in Jerusalem. já existiam árabes adorando ali em Jerusalém. And it was 600 years before Islam came. E isso daí foi o quê? Foi cerca de 600 anos antes de existir sequer o Islã. I'm pastoring church called Home of Jesus the King. Eu sou pastor de uma igreja chamada Casa do Rei Jesus. And we do believe that Jesus had home in the past in Nazareth. E nós realmente acreditamos que Jesus teve sua casa sim em Nazaré no passado. He still, E ele continua. and he will until he come back again. E ele vai continuar sendo de Nazaré quando ele voltar. This is the vision of the church. Vision of the church. Esse é o começo da igreja. Vision. Essa é a visão que temos na nossa igreja. To do what he did, De fazer o que Jesus fez. the Bible said he went doing good Na Bíblia diz que ele veio e andou fazendo bem. and go and do likewise. E fazer tudo isso com sabedoria.
So we started our humanitarian aid center in Nazareth, Nós começamos um centro humanitário em Nazaré and today we have 120 families, e hoje nós damos assistência a 120 famílias. Muslims, Jewish, and Christians come to take their food packages. Sejam elas cristãs, muçulmanas ou judias, elas vêm e pegam com suas cestas básicas. This is the way that we can reach them E é assim que nós fazemos para alcançá-los. when they ask us this question: E aí quando eles nos perguntam, fazem essa pergunta. why you are doing that? Quando eles vêm e nos perguntam, por que vocês estão fazendo isso? Why you are giving us as Jewish, food package? Por que você está dando para nós que somos judeus cestas básicas? We are enemy. Nós somos como se fossem inimigos, se você parar para pensar. And normally I said, no, we are not. E aí normalmente eu digo para eles, não, nós não somos We inimigos. are one family. Nós somos uma só família. In Christ. Em Cristo nós somos uma só família. That's the reason that we call our church bridge builders. E é por isso que nas igrejas, que a nossa igreja e as igrejas devem ser chamadas de construtoras de pontes. And we receive also Muslims E nós recebemos também os come muçulmanos. to take their food packages. Eles vêm também pegar suas cestas básicas. And they ask the same question. E aí eles vêm e nos fazem a mesma pergunta. Why are you doing that? Por que você está fazendo isso para mim? And this is the only, opportunity to share with them the gospel. E essa pergunta, às vezes, é a única oportunidade que nós temos de compartilhar o evangelho com eles. Today I will share something from my heart. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo do meu coração. Many times I read these verses Por muitas vezes eu li esses versos, in the book versículos, of Luke, no livro de Lucas, chapter 5 capítulo 5 and verse 4. e versículo 4. It's a story about, Jesus and Peter. E essa é uma história entre Jesus e Pedro. And, it's a little bit important to understand what I'm going to talk about. E é muito importante que vocês entendam o que eu vou estar falando agora, sobre o que eu vou estar falando agora. Because all this story, Porque toda a história, we think it's talk about a miracle of catching fish. nós pensamos, toda essa história de Lucas 5, nós pensamos que é sobre pescar peixes. But when we've done of this teaching, Mas quando nós vamos e vemos esse ensinamento, you will understand that it was prophecy from Jesus himself about what's going to happen in these days. nós entendemos que, na verdade, tudo aquilo era uma profecia de Jesus mesmo, falando o que aconteceria nesses dias que estamos. And when you go home or to go to your room, Então, quando você for para casa, ou até mesmo quando você for para o seu quarto aqui nesse hotel, please take time and read the story. então pare, tire um tempo e leia essa história de Lucas 5. It's very important when you read the Bible É muito importante quando você lê a Bíblia, to see between the lines. que você leia as entrelinhas. Everyone can read the lines, Todo mundo consegue ler as linhas, but spiritual people can read between the lines. mas as pessoas do Espírito entendem o que está nas entrelinhas. And that's what is the Lord searching in these days. E é isso que Deus tem procurado esses dias. It was long night for Peter, Foi uma noite muito longa para Pedro. and fishermen Era um pescador who depend on their life, depend on fishing. que o seu sustento dependia de pescar, de conseguir pegar um peixe. Their situation is unstable. E a situação estava como se fosse desbalanceada. When they get fish, Quando eles tinham peixe, they got the money. eles tinham dinheiro. If there's no fish, Se não tem peixe, that means no money. isso quer dizer que não tem dinheiro. That night, Aquela noite it was something special. tinha algo especial. Peter came Pedro veio, after a long night depois de uma noite muito longa, with no fish, sem nenhum peixe. not even one fish. Não tinha nem mesmo um peixinho. And he came and he was fixing the nets. E aí ele estava lá e ele chegou e estava consertando as redes, estava reparando as redes. And the Lord came. E aí o Senhor Jesus veio. The Lord came O Senhor veio. when Peter was disappointed, O Senhor veio justamente quando Pedro estava desapontado, when Peter was broken, quando Pedro estava quebrado, when Peter was in hopeless case. quando ele estava num caso como se fosse sem esperança. It was all these circumstances that led Jesus to come. Foram todas essas circunstâncias em Pedro que fizeram Jesus vir. So today, if you are living in difficult circumstances, Então hoje, se você está vivendo em circunstâncias assim difíceis, if you are under troubles, se você está passando por problemas, frustrated, se você está se sentindo hoje frustrado, disappointed, decepcionado, maybe this is the time Jesus come to visit you. talvez essa seja a hora que Jesus vai vir e te visitar. What happened that night? O que aconteceu naquela época? He took the boat as a pulpit.
ele pegou como se fosse o barco. He doesn't have pulpit like this, Ele não tinha um púlpito como esse. Ele but usou he o used barco the como um boat of púlpito. Peter. E aí ele foi e pediu para Pedro para usar o barco de Pedro como púlpito. I don't know how many hours he taught, Eu não sei por quantas horas Jesus ensinou, but you know, Jesus, he take all the time. mas Jesus ele sempre pega o tempo que for preciso. And because the pastors here asked me to preach just all the night, E aí só porque os pastores pediram para eu pregar aqui a noite inteira. you are going to leave from this hall to the next floor. Então aí vocês vão ter que sair daqui diretamente pro outro turno na manhã seguinte. Eu vou pregar a noite toda. I want you to concentrate with me. Eu quero agora que vocês se concentrem aqui comigo. I know you have a long day Eu sei que vocês tiveram um dia muito and longo difficult hoje one, e um dia também que pode ter sido muito but I want you difícil, to get the point. mas eu quero que vocês entendam um ponto que eu estou falando aqui. When Jesus done with his teaching, O que Jesus fez enquanto ele estava ensinando, he asked Peter, ele pediu para Pedro go fishing in the deep water. sair e pescar numa água mais profunda. We are in the same area Nós estamos agora na mesma área where Jesus was. onde Jesus estava. We don't know which beach he was teaching, Nós não sabemos em qual dessas praias Jesus estava pregando, but we are staying in the same place. mas nós estamos no mesmo lugar geográfico. He's asking Peter to go fishing in the deep water. Ele estava chamando Pedro para ir pescar em águas mais profundas. It was after a long night. E foi mesmo depois de uma longa noite. It was daytime. Já era de manhã. Fishing in the Lake of Galilee Pescar no Lago da Galileia in daytime, durante o dia it's something dumb. é algo que é algo estúpido. Why? Por quê? Because fish can see the nets and keep distance. Porque de dia os peixes podem olhar e ver as redes e manter distância. So fishing in the daytime, Então pescar durante o dia something stupid. é algo estúpido. So it's wrong timing. É a hora errada de pescar. In the Lake of Galilee, E no Lago da Galileia we have 10 kinds of fish, nós temos 10 tipos de peixes. and all of them tropical. E todos eles são como dos trópicos. They like warm water. Eles gostam de água quente. So there is no fish in the deep water. Então não tem nenhum tipo de peixe nas águas profundas. Because in the depths it's very cold. Porque quanto mais profundo, mais frio é. So it's wrong location. Então eu estava no lugar errado, Okay? So wrong timing, estava no tempo errado, wrong location, na localização errada. fishing in the deep water. Então pescar nas águas profundas, You need special hook. você precisaria ter um anzol bem especial. Nets is not suitable Porque você não poderia usar redes. because nets can't reach the bottom. Porque as redes não são tão grandes para poder arrastar o fundo. You need a special hook that goes all the way down. Você precisa de um anzol especial que vá até lá embaixo. So it's wrong tools. Então, ainda por cima, Pedro estava com as ferramentas erradas. Can you imagine what Jesus is asking Peter? Você consegue imaginar o que era isso que Jesus estava pedindo para Pedro fazer? After a long night, Depois de uma noite muito longa, if I was Peter, se eu fosse Pedro, I said, Jesus, eu diria, Jesus, keep in teaching volte a ensinar and leave fishing for e us. deixe a pesca comigo. Because I think you know nothing about fishing. Porque eu acho que você não sabe sobre nada de pescar. Você não entende nada disso. So remember the three important things. Eu lembro das 3 coisas importantes. Wrong timing, Tempo errado, wrong location, localização errada, wrong tools. ferramentas erradas. Okay? Ok? I just want to ask you a question. E agora eu quero fazer a vocês uma pergunta. Let's make it fun tonight. Vamos fazer divertido hoje. When miracle happened, Quando o milagre aconteceu, this miracle, when it happened, quando foi que o milagre aconteceu? anybody knows? Alguém aqui sabe quando foi que esse milagre aconteceu? Quando lançou a rede. Quando ele lançou, when he threw the net. When he threw the net. Okay, another answer? Alguma outra resposta? Ele obedeceu. Lançou a palavra. When he obeyed. Okay, another answer? Mais alguma resposta? When this miracle happened, when it started. Quando aquele milagre começou? Alguém sabia responder? Quando Pedro prestou o barco? Não. Começou quando ele liberou a palavra. Quando Cristo liberou a palavra. Say when Jesus released the word and he Aconteceu quando said ele obedeceu, lançou a rede. and he also said that it happened when he threw the net and Pedro prestou o barco. and he said that when Peter let Jesus use his boat. Okay. All questions is logic.
It's okay. Todas as duas respostas são lógicas. But let's think faithfully. Mas vamos agora pensar com fé. Think with our faith. Vamos pensar com a nossa fé. If you look about this story, Se você parar e olhar de novo para essa you will história, understand você vai entender that the miracle started que o milagre começou one night before. uma noite antes. When Jesus asked the fish not to get in the nets of Peter. Jesus Quando Jesus asked the fish pediu para os peixes, not to get in the nets o of milagre Peter. começou quando ele pediu para os peixes não irem para a rede de Pedro. Guys, it's not a coincidence that no fish. Não é uma coincidência que Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe na noite passada. And thereafter, a full 2 boats of fish. E no dia seguinte ele encheu 2 barcos de peixe. So his word is giving life and his word is giving death. Porque a palavra de Jesus deu tanto a vida quanto a morte. One night he know what's going to happen. Na noite anterior ele já sabia o que ia acontecer. If Peter came back with a lot of fish, Porque se Pedro voltasse com um barco cheio de peixe, then he will not have time to teach in his boat. ele não ia ter como usar o barco de Pedro para Because he ensinar. need to run to sell the fish and get money. Porque Pedro nem estaria lá, Pedro devia estar saindo correndo pela cidade vendendo peixe e pegando dinheiro. So he just spoke to the fish, don't get into the nets. Então ele chegou assim para os peixinhos, peixes, não entrem na rede So dele every não. time they are right and left, but not in the nets. Então os peixes estavam em qualquer lugar naquela noite anterior, menos nas redes de Pedro. Okay. Next question. Próxima pergunta. Did Peter obey? Pedro obedeceu? Yes or no? Sim ou não? Who said yes? Quem acha que sim, levanta a mão. Okay, who said no? Quem acha que não? Okay. He did not. Ele não obedeceu. Partly obeying is not obeying. Obedecer parcialmente não é obedecer. What are you talking about, Pastor Salim? E o que você está... Como assim? O que você está querendo dizer, pastor Salim? Okay, let's see the story. Look at that story. Tá, então vamos rebobinar, voltar, vamos olhar a história de If novo. you go back to the Greek language, Se você for olhar no grego, why the Greek language? por que o grego? Because this is the language that the Bible, the New Testament was written by. Porque foi a língua que o Novo Testamento foi escrito. Jesus is asking Peter to throw the nets with apostrophe S. Jesus estava dizendo para Pedro jogar as redes. Not one. Não era uma só rede. All the nets. Era todas as redes. But he said to Jesus, Mas aí Pedro disse para Jesus, according to your word, de acordo com a sua palavra, you know, he just wants to satisfy Jesus. e Pedro tentou como se fosse desafiar Jesus I'll ali. throw the net. Eu vou jogar só uma rede. How do we know that he did this mistake? E como nós sabemos que Pedro cometeu esse erro? The result. O resultado, Look what happened. olha o que aconteceu. One boat wasn't enough. Um barco não foi o bastante. One net wasn't E enough. nem uma rede foi o bastante. The Bible said that it almost was destroyed. E porque a Bíblia fala um detalhe, que a rede quase estava se rompendo. He needed to call, you know, the partners Ele precisou chamar seus parceiros, seus sócios de negócio, with the second boat com outro barco, com o segundo and barco, all the nets. e todas as redes. And the Bible said that they catch a lot of fish. E a Bíblia disse que aí sim eles pegaram muitos peixes. And almost both of these boats drowned from the weight. E aí quase que os 2 barcos afundaram juntos por causa do peso que estava sobre eles. Wonderful. Algo maravilhoso. Amazing. Algo incrível. And look what is happening in this story. E olha o que está acontecendo nessa história. When Peter came back, Quando Pedro voltou, and also, you know, the other disciples, e aí quando os outros discípulos, they left this treasure, eles deixaram como se fosse um tesouro. all this fish, Todo esse peixe era um tesouro. even the boats, Até os barcos. and they followed Jesus. E eles seguiram Jesus. Então, All this story, toda a história, it's not about getting fish. essa história nunca foi sobre pegar peixes. It's all about the prophecy what's going to happen in these days. Mas sim foi uma profecia do que vai acontecer nesses dias. Just concentrate what I'm going to talk. Então pense agora no ponto que eu vou chegar. The Bible says, A Bíblia diz, wrong timing, tempo errado. what we live today. Hoje vivemos em dias de tempos errados. Almost every year we have a war. Quase todo ano nós estamos tendo guerras. If not with Lebanon, Se não com o it's Líbano, with Gaza. é com Gaza. Always we Israel. have wars. It's time of wars.
Todos os anos aqui em Israel estamos vivendo tempos de guerra. There is no peace. Não tem paz, parece que não tem paz. Wrong timing for peace. É um tempo errado para paz. Wrong location. É uma localização errada. Israel. Israel é uma localização Why errada. Israel? Por que Israel? Israel is located with a lot of Arab countries. Israel está no meio de um monte de países árabes. And a lot of hatred come upon Israel. E um monte de ódio vem sobre o país de Israel. Nothing gonna happen in Israel. Nada vai acontecer aqui em Israel. It's wrong É o location. local errado. Wrong tools. E ferramentas erradas. Arab and Jews. Os árabes e os judeus. They're never gonna be together. Eles nunca vão se unir. They're never gonna live Eles together. nunca vão viver juntos em They paz. can't have peace together. Eles nunca vão viver em paz quando estiverem juntos. So remember, Então lembre-se, wrong timing, tempo wrong errado, location, local errado, wrong tools. ferramenta The errada. Bible said they catch a lot of fish. E a Bíblia diz que mesmo assim eles pegaram muitos peixes. Wrong timing, Mesmo- wars in Israel. Guerras em Israel, Wrong location, the land of Israel. a localização errada, a terra de Israel, Wrong tools, Arab and Jews. as ferramentas erradas, os árabes e os The judeus. revival will start from Israel E o- to the nations. E o avivamento vai começar e começou de Israel para as nações. That what is Jesus proclaiming to Peter in the end of the days. Foi isso que Pedro estava proclamando para Pedro no final do dia. When you see an Arab and Jew together preaching the gospel, Quando você vê árabes e judeus juntos pregando o evangelho, I'm sure you never heard about that in the media. eu sei que eu acho que a mídia nunca mostrou isso para vocês. But I want you to understand Mas the eu end quero- of the days. Mas eu quero que você entenda, Because we need to be wise. mas eu preciso que você entenda nesses dias que estamos vivendo, Não, porque vocês precisam ser sábios. That what Jesus is asking us to be in the end of the days. Vocês precisam ter a sabedoria e o discernimento do que Jesus está nos pedindo para fazer nesses dias. If we are wise people, Se nós somos sábios, we will understand that two things gonna happen in the end of the days. nós vamos entender que duas coisas vão acontecer no final dos tempos. One, Matthew Matthew 24, 24, with all the signs Jesus gave. com todos os sinais que Jesus fez. Read it in your room. Leia depois sobre isso no seu All quarto. what he talked about is happened. Tudo que Jesus falou aconteceu. One thing is going to happen and fulfilled. Mas uma coisa ainda falta para acontecer e ser cumprida. Sharing the gospel all over the world, Compartilhar o evangelho a todo mundo, and then the end comes. e aí virá o fim. Who's Amen. doing, this? Gentiles. E quem está fazendo esse trabalho agora? Os gentios. Amen. All of us, we are walking in his fields, Yes. Todos os gentios praticamente estão trabalhando em campos. sharing the gospel all over the Em world. campos missionários, levando o evangelho a todo mundo. But there is another hand. Mas Yes. tem em outra mão, Jesus is a Jew, Jesus como um judeu, and even his disciples. e assim como seus discípulos também eram. And sometimes I wonder when people ask to boycott Israel. E aí eu fico me perguntando o que as pessoas querem tentando boicotar Israel. Not to use anything that was produced in Israel or written in Israel. Wow. Porque nada é produzido e feito aqui em Israel, If you want praticamente. to boycott Israel, Se você quer boicotar Israel, start with your Bible. comece com a sua Bíblia. Because your Bible was written by Jew. Porque a sua Bíblia foi escrita por judeus. Disciples of Jesus, Jewish. And os they wrote the discípulos- Bible. Os discípulos de Jesus eram judeus e eles escreveram a Bíblia. We need to be wise people Nós precisamos ter sabedoria and to understand the plan of God. e entender o plano de Deus. Jesus said to his disciples, Jesus disse aos seus discípulos, I'll not be back eu não voltarei until I start hearing you até que eu começar a ouvir vocês saying, dizendo, Baruch haba b'shem Adonai. Shabbat. Wow. That means blessed who's coming in the name of the Lord. assim, abençoados são aqueles que vêm no nome do Senhor. Amen. And this verse, E esse versículo, we start to hear it here in Israel. nós começamos a ouvi-lo aqui em Israel. There are more than 30,000 Messianic who repeat this verse daily. Wow. More than. 30,000. Nós temos mais de 3.000 judeus messiânicos 30 mil, que 30 mil. 30 mil? Mais de 30 mil judeus messiânicos que repetem esse versículo todos os dias. Can you understand what is happening here? Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Listen to me, let's go a little bit deeper. Vamos agora um pouco mais profundo. When we are talking about the end of the days, Quando estamos falando do fim dos tempos, the Bible speaks that the gospel starts from Jerusalem a Bíblia diz que o evangelho começou de Jerusalém, through a Macedonian man através de um homem macedônio, to Europe. para a Europa. In Acts chapter 6, Em Atos 6,
The Bible said they want to go to Asia. Em Atos 6 diz que os discípulos queriam ir pregar na Ásia, But the Holy Spirit prohibited them. mas o Espírito Santo proibiu eles. Because it wasn't the plan of God. Porque não era o plano de Deus ainda. Europe adopted the word of God. A Europa adaptou a palavra de Deus, But they make it too much religious. mas eles fizeram ela muito religiosa. The Holy Spirit went to US. E aí o Espírito Santo veio e vem e pede. US adopted the word of God. E aí vocês foram adotados pela palavra de Deus. They put it in every school, in every É association. verdade. Então a Europa ela pegou e colocou o cristianismo em todo tipo de escola, todo tipo de colégio. Today US lost the way. Today? US lost the way. Parece que hoje eles que até perderam o caminho hoje. No more Bibles in school. Hoje parece que mudou totalmente, parece que não pode mais nem ter Bíblia nas escolas. No Bibles in hotels. Parece que não pode mais ter Bíblia em hotéis. The Holy Spirit started to move to Asia. E aí o Espírito Santo saiu da Europa e começou a ir para a Ásia. Look what is happening. E agora olha o que está acontecendo. In Africa, Na África, in Taiwan, em Taiwan, India, na Índia, in China. na China. How many churches underground? Olhem quantas igrejas que estão agora subterrâneas, A quantas big igrejas revival escondidas. is starting. E lá um grande avivamento está começando, está And despertando. it's going to be like a tsunami coming back to Jerusalem. Isso vai ser como um tsunami recair de novo sobre Jerusalém. Because you know Jerusalem is part of Asia. Porque entenda, Jerusalém também é parte da Ásia. So the gospel is going back to Asia. Então o evangelho agora está voltando e percorrendo a Ásia. But there's something important need to be happen. Mas uma coisa muito importante precisa acontecer. The gospel must pass through the Arab country. O evangelho tem que passar do continente europeu. And we Muslims recognize Jesus as Savior. Porque agora temos até muçulmanos reconhecendo Jesus como Salvador. That will provoke jealousy to Jewish to ask about the Messiah. E isso vai até deixar os judeus invejosos para perguntarem sobre o Messias. Do you know when God is playing in his puzzle? Então veja como Deus está movendo as peças. He put the pieces that he see correct in every place. Ele coloca as peças alinhadas corretamente em lugares estratégicos. So peace treaty with United Emirates and Israel, it's not a coincidence. Então o tratado de paz com o Emirado Árabe e Israel não é só uma coincidência. It's the plan of É God. um plano de Deus. Because God is opening doors for us as a pastors in Israel Porque Deus está abrindo portas para nós como pastores aqui em Israel. to go and share the gospel. Para ir e proclamar o evangelho. And God is preparing tools in his hands to put all the puzzle E together. Deus está colocando ferramentas na mão de cada um para colocar e fazer parte dessas peças estratégicas que vão se juntar. 1 month ago, Há um mês atrás, a pastor from Dubai, um pastor de Dubai, he came to us ele veio me perguntar. and he visited our church. E ele visitou a nossa igreja. And he was supporting us for 1 year and not Ele- knowing anything about us. E ele estava como se fosse nos ajudando, nos patrocinando há um ano sem nem saber da gente. And he didn't know that I'm Arab. E ele não sabia nem que eu era árabe. But he supported us. Mas ele estava como se fosse nos suportando, And nos he trusted ajudando. us. Ele confiando em nós, nos And when he mantendo. came to the church E aí quando ele veio à igreja, and he preached in our church, e ele pregou na nossa igreja, he said, 5 years I'm praying ele disse, faz 5 anos que eu estou for orando an Arab pastor to meet, para conhecer outro pastor. that he could come to Dubai. Para que esse pastor venha a Dubai. Because this pastor is Indian. Porque esse pastor que veio, ele é indiano. And he needs somebody to help him sharing the gospel in Dubai. E ele precisa de alguém mais para poder vir ajudar ele a pregar o evangelho em Dubai. And we are preparing for our next trip to Dubai. E nós dois estamos preparando para a nossa próxima viagem a Dubai. Not for tourists. Não para viajar, Not for tourists. não como turistas, Because we know the culture. porque nós já conhecemos a cultura. We live as an Arab people. Nós vivemos como um povo árabe aqui, But we want to share the gospel with them. mas nós queremos compartilhar o evangelho com And eles. that's what God is preparing. E é isso que Deus tem preparado. I do believe Eu acredito God has planned for Brazil. que Deus tem um grande plano para o Brasil. God has planned for every one of us. Deus tem um plano para cada um de nós. It's not over until God says it's over. Não, isso não acabou até que Deus diga que acabou. And you need to know, E vocês precisam saber, God doesn't choose the perfect. Deus não escolhe os perfeitos. He chooses the willing. Ele escolhe os que estão famintos. He doesn't choose who has it all, but who surrendered it all. Ele não escolhe aqueles que têm tudo, mas aqueles que entregam tudo. So
don't say who I am that God's gonna use me. Então não diga quem sou eu para Deus me usar. If he used the donkey to speak and prophesy, Se ele usou até uma mulinha para profetizar, so he can use you and ele me. pode te usar e usar eu também. Because these days of miracle. Porque estes são dias de milagres. Amém. You know, I'm sometimes angry about the church. Algumas vezes eu fico muito irado com a igreja. Because churches today, they can say, I have gold and silver. Porque a igreja parece que hoje pode dizer, eu tenho ouro e prata. But they can't say, in the name of Jesus, rise up. Mas elas não conseguem chegar e olhar para um morto e falar, ressuscite. We lost authority. Nós perdemos nossa autoridade. And I want to tell you something. E eu quero dizer a vocês algo. If you're asking for a new anointing in your life, Se você tem pedido por uma nova unção na sua vida, be careful. tome cuidado. Do you know why? Sabe por quê? Because asking for new anointing, Porque pedir por nova unção, that means new responsibilities. porque isso quer dizer também que você vai receber nova responsabilidade. And new responsibilities, E as suas responsabilidades that mean more sacrifices. quer dizer mais sacrifícios. You need to pay the price for standing for Jesus. Você precisa pagar o preço por se levantar e se posicionar para Jesus. Many people will not like what you are teaching. Muitas pessoas não vão gostar do que você está ensinando. Many people don't like you even. Muitas pessoas não vão nem gostar de você. Verdade. But I don't remember that God created me to satisfy people. Mas eu não tenho nenhuma lembrança de que Deus me criou para satisfazer as pessoas. God created me to satisfy Him and Deus- only Him. Deus me criou para agradá-lo a Ele e somente a Ele. You know when I've heard that you visit the Mount of Carmel. Sabe quando você visitar o Monte Carmelo? You know you saw the statue of Elijah. Vocês viram aquela estátua-zona de Elias? I like this prophet. Eu amo muito esse profeta. He's very special. Ele é muito especial. You know when Elijah built the altar. Sabe quando Elias construiu aquele altar? I want you also to read this story. You have a lot of homework to do. Yes. Vocês têm muita tarefa de casa para fazer. Eu Amém, quero que amém. vocês leiam essa história também de Elias. You know the basics of the altar. A base do altar It was 12 stones. foram 12 pedras. Those are bad. What? It's a coincidence? No, Oh my God. no, Oh my God. 12. Oh, hallelujah. Okay. When he's done, Quando ele está perguntando se é uma coincidência. Quando He- ele construiu, the Bible said that he bring 12 jars filled with water. a Bíblia diz que ele trouxe 12 jarros cheios de água. And when he added the jars on the altar, E quando ele adicionou a água no altar, fire came from o heaven. fogo veio dos céus. Oh Lord, what are you going to tell me? E aí o que vocês vão me dizer? 12 stones, the basic of our belief is 12 tribes of Israel. A base da nossa crença são as 12 tribos de Israel. This is the Old Testament. Esse é o Velho Testamento. That's all it's about is Jesus. E lembre-se, todo o Velho Testamento fala de Jesus. From Genesis to Malachi, he's talking about one person. De Gênesis a Malaquias, ele está falando de uma só pessoa. His name is Jesus. E o nome dele é Jesus. Talking about his birth, Ele está falando sobre o nascimento, his life, sua vida, his death, sua morte, his resurrection, sua ressurreição and even about rapture. e até mesmo sobre o arrebatamento. In no the Velho book of Testamento. Exodus, he's talking about the rapture. No livro de Êxodo é falado sobre o arrebatamento. We don't want to talk about it because it takes a long time. Nós não vamos falar sobre isso agora porque ia levar muito tempo. So the 12 tribes is the basic of our belief, the Então, basic of the altar. Então, voltando aqui, as 12 pedras é a base, né, do altar, é a base da nossa crença. When he built the altar, Quando ele constrói o altar, he had 12 jars of water. ele joga 12 jarros de água. These jars was filled with water. Esses jarros estavam cheios de água. What is these jars about? E o que esses jarros querem dizer? It's about 12 disciples filled with the Holy Spirit. Era sobre 12 discípulos cheios do Espírito Santo. It's the reborn of the church. Era o renascimento da igreja. When the church and the tribes of Israel come together, Quando os discípulos e as tribos de Israel se that's what juntam, we call it unity in Christ. que é o que chamamos de unidade em Cristo. That's what is happening É today. isso que tem acontecido nos dias de hoje. With Pastor Israel, Quando o pastor Israel, that we travel and share about the love of Yeshua. quando o pastor Israel e eu viajamos e It's falamos do like amor the de tribes of Jesus, Israel, the basic of the altar, é como se as tribos de Israel da base do altar and the church, the disciples, e os discípulos united together. se unissem às tribos. The fire will come from heaven. E aí, quando isso acontecer, o fogo vem do céu. Do you want to see miracles in your Você quer life? ver milagres na sua vida? You want to see God change your life? Você quer ver Deus mudar a
sua vida, It's not a coincidence in your life. não é uma coincidência na sua vida. God is working in your heart. Deus está trabalhando no seu He's coração. gonna fix a lot of things in your life. Ele vai consertar os caminhos da sua When He vida. gives you a gift, E quando Ele vai te dar o dom, you need to fast and pray for using this gift. quando Ele te der algum dom, você precisa jejuar e orar para poder usar esse dom. That's what the Bible is telling us. É isso que a Bíblia está nos ensinando. That's what the Bible all about. É isso que a Bíblia fala sobre. You know, many people teach that miracle is over, no more miracle. Muitos dizem que os milagres acabaram, não existe mais milagres. nos You tempos know, de no hoje. more miracle is happening. Não está mais acontecendo milagre nenhum, já passou esse tempo. Listen what the Bible says. Escute o que a Bíblia diz. That's no one letter from the Bible. Não tem uma letra da Bíblia, Even one dot não tem nenhuma vírgula, nenhum gonna pontinho change que vai mudar, until all will be fulfilled. até que tudo seja completado. Fulfilled when the Lord comes back. Tudo isso será cumprido quando o Senhor voltar. Do you believe what's going to happen in these days? Você acredita no que vai acontecer nesses dias? I will stop here. I know it was a long day, Eu vou parar por aqui porque sei que foi um dia muito longo but para I can vocês. keep, all the night talking about the end of the day. Mas eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre o fim dos tempos. But everything happening around you. Mas olhe para tudo que tem acontecido ao redor de vocês. It's telling us, wake up. Tudo isso que tem acontecido ao redor de vocês está dizendo: ei, acordem, It's time acordem. of restoration. É hora de restauração. It's time for the church to wake up. É o tempo da igreja se despertar. It's time for the church to use the authority. É a hora da igreja voltar a usar sua autoridade. I remember a very important story in my life. Eu lembro de uma história muito importante na minha vida. I was invited to one of the universities, Eu fui convidado a uma dessas universidades and they asked me to pray as a pastor. e eles pediram para que eu orasse nessa universidade como um pastor. When I arrived at the university, Quando eu cheguei naquela universidade, there was a atheist woman, tinha uma mulher ateia, a rabbi, um rabino, and a Muslim sheikh, um sheikh muçulmano and me. e eu. And you know, the responsible said, they all will pray. Você sabe qual que é a responsabilidade que eu tinha, né? Todos eles iam orar The também. atheist, rabbi, and the sheikh, and you. Bom, tinha eu, tinha o ateu, tinha o muçulmano e o judeu. And he said, You. you want to pray first or last? E eles me perguntaram: ei, você quer orar no começo ou no final? You know, and everything I asked the Lord. E aí foi a hora que eu parei e perguntei ao Senhor. And I said, God, you want me to pray first or last? Aí eu passei a pergunta pro Senhor. Eu falei: Ah. Deus, você quer que eu ore primeiro ou depois? And he said, son, pray last to fix all the mess that they are going to do. Aí ele me disse: não, deixe pra orar depois de todos eles pra você consertar a bagunça que eles vão fazer antes. And the atheist started to pray. E aí o ateu tentou começar a orar. And she said, in the name of the sun, E aí ela disse em nome do sol, the name of the mountains, em nome, the das, rivers, em nome das montanhas, dos rios, in the name of no one. no nome de ninguém. Amen. Amém. And the rabbi prayed, E aí o rabino veio e orou. and then the sheikh prayed in the name of Allah, E aí o muçulmano veio e orou no nome de Alá. and then came my turn. E aí veio a minha vez. I stand in the middle. Eu cheguei bem no meio, I raised my hand, levantei minha mão and I start to pray. e eu comecei a orar. I said, in the name that above all the other names, Aí eu disse, em nome daquele nome que está acima de todos os outros nomes, in the name of who heals, no nome daquele que cura, in the name of who restore us, no nome daquele que nos restaurou, in the name of our Savior and Lord Jesus Christ, I pray. no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu oro. People normally ask us, As pessoas normalmente vêm e nos perguntam, nos why in pedem, your church when you mention the name of Jesus, all the church is upside down? When we mention the name of Jesus, quando nós mencionamos o nome de Jesus, all the church is shouting, clapping hands. parece que toda a igreja levanta e começa a bater palmas. As I said through the dinner tonight, Como eu estava falando no jantar hoje à noite, that we are Baptist family nós somos nós somos de uma família batista, and we are Pentecostal in worship nós somos pentecostais na adoração and we are Nazarene living in holiness in our life. e nós somos nazarenos na nossa vida. So we are fulfilling all these people. Então nós estamos como se fosse completando todas essas pessoas, fazendo parte de tudo isso. And they ask us, why you are so happy when you mention the name of Jesus? E aí eles me perguntaram, mas por que você fica tão feliz assim em falar o nome de Jesus? I said to them, E aí eu disse para eles, do you know why? você sabe por quê? Because there is still power in the name of Jesus. Porque ainda há poder no nome de Jesus.
There is still power. Ainda há poder. And he's coming back soon. E ele está voltando em breve. Are we fulfilling his plan? E nós estamos completando o plano dele. You know, in 2009, we started our church. E sabe, nós dois em 2019 começamos a nossa igreja. And if you didn't receive our newsletter next week, E se vocês não receberam aí, se vocês não receberam, nós vamos enviar para vocês na semana que vem. because maybe I'll do some mistakes by writing your email. Porque talvez eu cometa alguns erros mandando essas informações através de seus e-mails por causa da escrita ou na hora de ler. Just Google our website. Então, caso vocês não recebam nada no e-mail, telefone de vocês sobre a nossa igreja, I'll pass it to the group. No problem. It's here. aqui no marca-páginas tem o site deles. Aí vocês When podem you just- acessar e ver sobre a igreja When deles. you just get in, and pop-up will come. Write your email and name. E ali, assim que vocês entrarem, vai aparecer tipo um pop-up perguntando para você digitar o seu nome e o seu e-mail. Aí você pode colocar lá, caso você não receba nada depois de uma semana. Isso Every daqui. week, Toda we are semana, sharing testimonies what God is doing. toda semana vocês vão receber um testemunho do que Deus tem feito conosco. Why we want you to read? E por que é que nós queremos que vocês parem e leiam? Because we need your prayers. Porque nós precisamos muito da oração de cada um de vocês. I know you a special kind of people. Eu sei que vocês são um tipo especial de pessoas. You pray Vocês oram and pray. e oram, And between praying and praying, e entre orar e orar, you pray. vocês oram de novo. And that's what God is searching for. E é isso que Deus tem buscado. Pessoas que oram de manhã e também oram no final do dia. E aí, quando tem um tempinho livre, também estão orando. Thank you for the time that you gave me. Então, muito obrigado por esse tempo precioso que vocês me deram. Let's pray. Então, vamos orar agora. Just Glória. bow your head. Então, apenas curve sua cabeça. Hallelujah. Aleluia. Oh Lord, we thank you. Senhor, nós te agradecemos. We thank you for your presence. Te agradecemos pela sua presença. We thank you because we are your disciples and Worship. witnesses. Nós te agradecemos porque nós somos seus testemunhas e seus discípulos. We don't know what to do, Nós não sabemos o que fazer, but we sure our eyes is upon you. mas nós colocamos nossos olhos em você. Come and visit our people here. Então venha agora e visite o seu povo aqui. God, I feel that there's some people here, they need you. Deus, eu sinto que tem pessoas aqui que precisam muito de você. Feel in my spirit. Eu sinto aqui no meu espírito. Between us there is a mom. Aqui entre nós tem uma mãe. The Lord is telling you that He saw your tears Deus está dizendo agora para essa mãe, eu tenho visto suas lágrimas. while you are crying for your children, E eu tenho visto o seu choro pelas suas crianças. that they are far from the Lord. Mas porque eles estão distantes do Senhor. You think that it's over, Você pensa que já acabou. but the Lord says, Mas o Senhor diz, I'll bring your sons from far away. eu vou trazer os seus filhos de lá de longe. Your message to you, A minha mensagem para você Isaiah 60. é Isaías 66, From verse 14 till the end of the chapter. do verso 14 ao fim do capítulo. God gonna restore you. Deus vai restaurar você. He knows your pain inside, Ele sabe a dor que você sente por dentro. and He's calling you. E Ele está te chamando. You are praying to God. Você tem orado ao Senhor. A God, I Deus. have big problem. Deus, eu tenho um problemão. The Lord saying to you, E o Senhor está te respondendo. change your prayer. Mude suas orações. Speak to the problem. Diga o problema. Pray. Diga o problema. Ore. Problem, I have a big God. Ore agora pro problema. O problema, eu tenho um grande Deus. Focus on God, not on the problem. Foque em Deus, não no problema. Because He's gonna bless you Porque Ele vai te abençoar. and bless your family. E abençoar a sua família. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah.